Bom dia, seus lindos! Bom dia, bom dia. Como estão todos? Como foi o dia de ontem? Diazinho chato ontem, hein? Travado, passou o dia inteiro na mesma região. O range foi um dia, vamos dizer, delimitante, né? Não foi nem para cima nem para baixo. Ele fez que ia e não foi, fez que voltou e não foi. Então vamos lá para nossa análise, para nossa entrada do dia 26, que foi ontem. Então vamos lá. A nossa visão era uma visão de baixa daqueles pontos que nós marcamos, se eu não me engano, foi ontem, tá? A gente continua achando que o índice vai buscar esses pontos, né? Então, o que ele fez no início do dia? Ele fez um candle bem positivo. Nós tínhamos LT daquele possível triângulo, né? Tínhamos a mínima do dia anterior e nós ficamos na espera para ver o que ele ia fazer. O que ele fez? No primeiro candle ele tentou romper a LT e não conseguiu. Ele também tentou perder e não conseguiu. E aí o que eu fiz? Quando ele atingiu ali aquela mínima, nós traçamos uma retração de Fibo. E como eu acreditava numa venda, eu fiquei esperando. No momento em que o candle atingiu 23%, junto quase com a LT e junto com o topo do range, eu fiz uma venda. Eu vendi, era uma venda arriscada, tá? Mas eu vendi exatamente nesse ponto. Batia mercado, vendi aí e deixei ele descer. Qual que foi a minha visão? Fazer uma parcial de uma mão mais pesada no fundo do range do dia, tá? Que foi exatamente aí, e observar como é que ele ia se comportar. A minha proteção estava na cabeça do cotovelinho ali. É cabeça, cotovelo? Não sei. Tava aqui em cima. Não, tava mais embaixo depois, né? Quando ele Tava perdeu... aqui. Isso, tava aí. Trocar de cor. Isso. Aí, quando ele fez esse pivôzinho, eu coloquei nessa posição, tá? E deixei aí, tanto é que eu fui estopada com um gain nesse ponto, tá? A maior parte dos contratos saiu com parcial realmente no fundo do range. E o restante, como a gente acreditava na venda, a gente deixou bem mais para baixo. E colocou o stop nesse ponto aqui e saiu com um gain pequeno, com poucos contratos. Isso, e lembrando que esse posicionamento de stop é um posicionamento técnico, tá? Porque ele fez um pivôzinho e venceu esse pivôzinho, ele ativou o pivô, então a gente vai colocando ele de acordo com a ativação. O segundo pivô que ele tentou fazer no dia, ele não conseguiu ativar, tá? Se ele tivesse ativado, o stop teria sido para cima desse cotovelinho, né? E assim a gente vai descendo o nosso stop. É o nosso stop gain, né? Porque a parcial já tinha sido feita. Exatamente. E como ele não ativou, ele me tirou ali na proteção, mas se eu não me engano, deu 500 e pouquinhos pontos a operação toda. Mas tá bom, num dia que andou 1.400 pontos. A gente fez 1/3 do mercado. Foi muito bom. O mercado hoje, ele andou para lado nenhum, né, gente? A nossa visão continua sendo uma visão para buscar os pontos de baixa, tá? Mas hoje ele não deixou muita informação, não. Ele fez um topo duplo no fim do dia, ok? Que para confirmar ele precisa perder a mínima, que é a máxima mensal, né? Ele precisa perder isso aí, né? Caso contrário, ele vai continuar subindo. Diria para vocês tomar um pouco de cuidado, porque amanhã temos notícias 9h30 da manhã. Ele fez um leve alargamento hoje, né? Foi leve. Bem leve. Um alargamento bem levezinho.
E não, fiz um alargamento bonito, não foi leve, não. Foi um alargamento Foi bem um bonito, alargamento. né? Então, eu espero para amanhã uma queda, mas eu só vou vender se ele perder esse cotovelo de pivô, né? E dependendo do range do dia, porque para vocês verem, olha o jeito que ele ficou preso o dia inteiro. Quem teve muita paciência conseguiu uma entrada pelos 15 minutos, se eu não me engano, tá? No 200º toque dele no fundo do range, Isso. né? Aqui foi uma entrada. Foi. E Mas era bem a hora da notícia, né? Era bem a hora do Fed era hoje. bem hoje da notícia, então quem não tem experiência com notícias é melhor não operar. Dia de Fed, o mercado costuma ficar dessa forma. Chato pra cacete. Né? E é isso. Em nenhum momento ele perdeu fundo para confirmar a nossa visão de queda, em nenhum momento. Em nenhum momento ele fechou abaixo do que a gente esperava e gostaria. Ele dançou em cima da média de 200, dançou em cima da VWAP, não teve confirmação de nada. Quem quis pegar uma compra pela LT que eu já paguei, tinha dado para pegar uma compra também, trocou polaridade na LT e deu certo a compra. Ele fez a quebra desse movimentinho aqui. Era esse. Esse. E aí a gente tem lá traçado 61 do semanal com 61 da quebra. Ele foi buscar a retração do movimento maior. Tá quase, né? Tá quase no 23. Então é uma região boa de briga que a gente já deixou traçado para poder operar hoje. E é isso, a gente vai esperar para ver se ele vai confirmar a nossa visão de queda ou se ele vai realmente acumular e fazer o rompimento para dar continuidade na subida. Exatamente. Então hoje a gente vai esperar para ver o que ele vai mostrar pra gente. Não dá para ter uma certeza de falar, hoje eu só vendo, hoje eu só compro. Hoje realmente vou ter que esperar. E lembrando que a operação de ontem foi uma venda, porque a gente realmente acreditava que ele fosse buscar o fundo deixado, se eu não me engano, na sexta. Ai, essa linhazinha azul aqui, esse fundinho aqui. Então, a gente realmente acreditava que ele fosse fazer isso, ele não teve força para fazer, tá? Em relação à contagem de ondas, nós começamos a entender o que ele fez, mas nós não vamos passar isso para vocês agora. Então, a gente continua acreditando numa quedinha, tá? Mas é assim, ó, o gráfico não me traz informações suficientes para eu ter certeza, tá? Do que ele possa fazer. Então, amanhã não, né? Então, hoje é calma, esperar o range se formar, vamos traçar as confluências e ver o que ele vai fazer, tá, gente? Só lembrando para vocês que a entrada de hoje foi uma entrada arriscada, ok? O stop estava curto, foi uma entrada agressiva, mas é o tipo de entrada que eu particularmente gosto de fazer. Tanto é que eu fiz a entrada e Fabi não. Hoje eu não fui agressiva a esse ponto. Normalmente eu sou mais agressiva que a Mayra, porém não foi o tipo de entrada que eu gosto. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham muitos gains e É isso. partiu para o dia de hoje. Um bom dia para todos. Beijo, beijo, seus lindos. Tchau.